O exercício da política é um projeto a favor da vida. É uma recusa à ideia de que não há motivos para se estar vivo. Por isso, faz bem. E sentir-se vivo é saber que se deve empreender uma ação para mudar algo que não é bom. É sobre esse novo sentido do fazer política que vamos conversar com você ao longo das 5 teleaulas desta série. Mostraremos como várias pessoas tiveram suas vidas totalmente modificadas depois que passaram a compreender que o ser humano é um ser político, que precisa relacionar-se e posicionar-se para conviver bem. E mais do que isso, aprender com o diferente. Foi o que aconteceu com Dona Dalvineide. Ela chegou ao fundo do poço convivendo por 22 anos com um filho usuário de drogas. Busquei ajuda e hoje eu estou preparada, graças a Deus, preparada para ajudar outras mães, outras mulheres. Ao se reunir com outras mães que passavam pelo mesmo sofrimento, encontrou ânimo para lutar. Elas acabaram criando a ONG Mães de Minas contra o Crack, que hoje orienta as famílias que vivem com o problema. Entristeci meu coração de ver as mães precisando de ajuda e não ter quem buscar, não ter que correr, aonde recorrer. O trabalho é voluntário e reúne religiosos, psicólogos e advogados. Eu tentei buscar meios e conhecimentos na área jurídica e técnica para poder sanar com melhor êxito, buscando ao Estado uma ajuda social para elas. Se você coloca um palito de fósforo, você consegue quebrar. Coloca 2, aumenta mais a proporção de você não quebrar. Se você põe 3, mais ainda. Então, se você junta mais, não quebra. Olá, viram? Onde a gente é a política. E toda comunidade local, regional ou nacional é organizada em torno de objetivos. A convivência entre seres humanos com interesses e escolhas diferentes exige um envolvimento com as questões coletivas. Mas muitas vezes não valorizamos essa organização política em comunidade e deixamos de percebê-la como essencial, talvez por não ser tão natural. A maioria das pessoas passa a vida apenas tentando sobreviver. E o resto delas se perde em distrações, bombardeadas por informações desconectadas de sentido. E muitas vezes acreditamos que o mundo é assim mesmo. Os problemas são grandes demais, impossíveis de se resolver. Será que ainda somos capazes de nos importar? Mesmo numa sociedade individualista, não dá mais para ignorar que não estamos sozinhos. Afinal, a convivência exige inúmeros constrangimentos individuais. A política, no sentido amplo, é o que nos distingue dos outros animais. É isso que nos leva a criar modos de organização para que viver em conjunto seja possível e bom para todos. We are not here to enjoy our life. Somebody created the world and we are just a kind of guest here. We are not guests here. We are creators. We create our own life. We create our own world. So before we create our own world, we must imagine what kind of world we want to create. And then start doing that. Política, no meu conceito, é tudo aquilo que o cidadão tem que reivindicar. Ele tem que cobrar dos nossos administradores, vereadores, secretários, prefeitos, né? Então, tudo aquilo que a gente reivindica para o melhor de cada dia a dia do cidadão na sua cidade. Antigamente eu era chata, hoje eu sou muito bem vista, porque hoje meu bairro é asfaltado. Então, eu estou vendo que meu modo de pensar, o meu jeito de agir, mesmo não tendo nenhum cargo de muita importância, sendo uma faxineira, eu tenho meu espaço também. E acho bacana isso aí. A política está no dia a dia. O que nós decidimos dentro da nossa casa, a mulher, o marido e os filhos, você se faz uma política, você faz trabalho de decisão. Política são tomadas de decisão, são prioridades, são destino, caminhos que as pessoas seguem na vida, principalmente ligada à coletividade. Pois é. Mas o sentido da palavra política parece ter sido esquecido e mesmo deturpado, a ponto que chegar a dizer-se um ser político ou se envolver com política chega a ser um desmérito. Quer ver só? Basta perguntar nas ruas o que as pessoas pensam sobre política. Eu vejo hoje a política como uma profissão que a pessoa busca mais o interesse pessoal
o interesse ali em volta de si e muito mais daquela obrigação pela qual o voto lhe constituiu. O pessoal era mais popular, o pessoal era mais unido, agora cada um por si, Deus por todos, entendeu? Ninguém tá nem aí para ninguém, quem tem, quem não tem, não tá nem aí pro próximo. Então acho assim que todo mundo tinha que ter mais união. As pessoas resumem muito a questão política, a questão eleitoral, né? E política é você ter uma posição, né, dentro da sociedade, né, ter um projeto de vida e lutar por isso, né? É comum ouvirmos frases como não tenho tempo para política ou não me envolvo com a política, ou ainda prefiro trabalhar ou estudar a fazer política. Por outro lado, há por parte dos mais velhos uma certa sensação de que a juventude anda alienada porque não se interessa pela política. As pessoas que já estavam envolvidas com política antes do movimento militar, elas retornaram ao quadro político e elas estão ativas. Mas a juventude, você não vê uma grande massa da juventude participando do mundo político. Não, muito pelo contrário, estão mais politizadas. Antigamente, sim, era todo mundo alienado. Agora, hoje, com todos os meios de comunicações que nós temos à disposição, as pessoas realmente estão tendo mais conhecimento. É evidente que, nesses casos, o sentido da palavra política não é o mesmo daquele que ressaltamos no início. Vamos ouvir a opinião de outros especialistas sobre o assunto? Vamos sim, Ruth, porque a palavra política tem diversos significados, alguns que reduzem ou até mesmo deturpam o seu real sentido. E para falar sobre isso, nós viemos aqui no Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte. A natureza local atrai várias pessoas e favorece o convívio entre os diferentes. E mesmo que pareça só um espaço de lazer, aqui também se faz política. Aqui no parque, a preocupação com a política é tão grande que há uma arena como as criadas na Grécia Antiga, onde as pessoas manifestavam suas opiniões e tomavam decisões que impactavam suas vidas. E é daqui que nós vamos saber com a Marley e com a Fernanda se esse sentido da boa política está mesmo deturpado nos dias de hoje. E aí, meninas, o que vocês acham disso? Realmente, Alexandre, a política tem sido compreendida num sentido deturpado. Muitas vezes é percebido que a compreensão do sentido de política está vinculada apenas ao exercício de um cargo público ou como atividade de alguém que está encarregado de exercê-la. Esse sentido, ele limita e deturpa o sentido da real política, porque leva a uma percepção de que política pode ser apenas atividade vinculada a ações partidárias ou apenas a coisa de um político. Algumas pessoas ainda dão um sentido pejorativo à política, associando a política a uma conduta duvidosa, pouco confiável. Se política fosse isto, ela não atenderia os interesses de uma coletividade. Nos dois casos, o que se esquece é que nós, os cidadãos, participamos da construção do Estado e do mundo em que vivemos. Isso nos lembra que política também pode significar uma postura, uma atitude daqueles que nos cercam. Sim, Alexandre, política traz a ideia de participação, de decisão em grupo, de fazer escolhas conjuntas, lutando pelo interesse coletivo, pensando sempre na ideia do público, da coletividade. Por isso é importante lembrar que a palavra política vem do grego, onde polis significa cidade, ou seja, uma comunidade formada por cidadãos. E cidadãos para os gregos eram homens livres e iguais perante a lei, com direito de discutir e expor suas ideias sobre a vida na polis. Mas vale ressaltar que na democracia grega também havia exclusão. Olha só o que nos diz o filósofo Mário Cortella. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que a democracia grega do passado, há 2.500 anos, ela era uma democracia direta, mas ela não era uma democracia como as contemporâneas. Só podia participar do trabalho democrático quem fosse homem, mulheres não, quem tivesse mais de 35 anos e ao mesmo tempo fosse livre, numa sociedade onde havia escravos. Numa sociedade que tem escravos, em que as mulheres não participam, e que tinha que ser grego, não podia ser estrangeiro, evidentemente essa democracia se restringia a, no máximo, 20% da população que existia, no mundo grego. É isso, Ruth. A política tem sua origem na pluralidade dos homens, e o seu sentido é a liberdade. Política e liberdade, portanto, estão associadas à capacidade do homem de agir em público, que é o local originalmente onde acontece a política. Agir em público. Muito bem. Então, se o homem não vive só, não se basta e depende dos outros seres humanos para viver.
E é a política que vai propiciar o convívio. Todo mundo é obrigado a viver a política, porque nós, sem a política, nós não somos nada. Um bom atendente numa loja, num barzinho para vender um café, ele faz a boa política com os seus vizinhos, porque muitas vezes você deixa tomar um café aqui do boteco do vizinho, vai tomar lá no outro lado, é porque tem um bom atendente fazendo uma boa política. Então a política você vive ela 24 horas por dia, 365 dias por ano. Que conselho você daria para uma pessoa que é resistente à participação política, não gosta de se envolver, não participa? A pessoa que não vive, porque hoje você não vive sem a política. A política está englobada na nossa vida, então quando você vê uma pessoa que fala isso, é uma pessoa que não tem conhecimento, não é esclarecida e vive o mundinho dela. E hoje ninguém vive só no seu mundinho, você vive no mundo da política. A finalidade da política é a felicidade, é a garantia da vida no sentido mais amplo, o que não se alcança solitariamente. E o interessante é que é a política que vai garantir isso, definindo regras, deveres, acordos e, portanto, limites. Para perceber isso, basta pensar como a rotina do nosso dia a dia está cheia de normas que nos orientam o que fazer, como, em que horário, em quanto tempo e por aí vai. E isso está muito mais perto de nós do que imaginamos. Quer ver? Pega ônibus todos os dias? Mais ou menos. É? Mais ou menos. Que hora você pega? Mais cedo, mais tarde? Mais cedo, para ir para o serviço. Por que tão cedo assim? Por causa do trânsito, né? Você chegar no horário do trabalho, você tem que sair mais ou menos nesse horário, senão você não lembra. Você trabalha com muitas horas? Trabalho, 8 horas diárias. E como é que você faz assim para ficar esse tempo todo fora de casa? Você acha bom, ruim? É difícil, mas é necessário, né? Na hora de fazer a compra, quem é que decide, quem é que escolhe o que comprar? Aos dois. A gente entra no acordo com relação à nossa situação no momento, né? A decisão lá, quem toma a decisão é eu, né? Tá certo que em casa quem manda é a mulher, mas na hora de comprar é o homem. Você costuma transitar pelas ruas aqui do seu bairro tranquila à noite? Não, com tranquilidade não. Hoje em dia, escureceu, a gente já tem medo de sair. E lá na sua casa tá faltando alguma coisa assim que você tá precisando comprar há muito tempo e não consegue? Ah, com certeza, né? Precisando comprar para lá uns colchões, uma cama, geladeira, diversas coisas que a gente tem necessidade, mas o salário não ajuda, né? Viram quantas declarações políticas? Ou seja, normas que conduzem e delimitam a nossa cidadania? Se a palavra política passou a ser adotada com a conotação pejorativa, designando uma atividade quase vergonhosa, a palavra cidadania vem ganhando força e prestígio. Muitas pessoas se entusiasmam ao discutir questões relativas à cidadania, ao mesmo tempo em que se negam a falar de política. O que não sabem é que política e cidadania são a mesma coisa. A diferença está apenas no idioma que dá origem às duas palavras. Política tem origem grega, polis, cidade. Cidadania vem de civitatema, termo latino para designar cidade. Gregos e romanos, ao conceituarem política e cidadania, propunham que se pensasse a ação da vida em sociedade, ou seja, na cidade. Portanto, não há sentido em se dizer cidadão, mas não se aceitar como político. A cidadania que remete à ideia de direitos, de benefícios, tem custo. Resulta de regras de convivência, ou seja, do agir politicamente para a construção de uma vida boa, construída pela e para a coletividade. Essa capacidade nossa de intervir no mundo, de deixar nossa marca sobre aquilo que diz respeito à coletividade, é aquilo basicamente que nos torna seres políticos e aquilo que nos conecta aos outros. Na medida em que esse mundo comum, ele não pode ser construído individualmente, mas ele só pode ser construído junto com os outros. Então essa nossa capacidade de agir no mundo, na relação com os outros sujeitos, de maneira a deixar as nossas marcas e a reconfigurar esse mundo social, é aquilo que seria o cerne da política e que só é possível de ser feito na conexão com os outros. Quem se preocupa com valores como liberdade, justiça, honestidade e solidariedade deve se afastar do discurso superficial que reduz a política à atuação mal intencionada no exercício de atividades públicas ou aquelas ações que só visam o interesse de alguns. Política é cidadania. E é a partir do envolvimento de todos nos assuntos de interesse coletivo, da participação comprometida na busca de solução dos problemas públicos, é que podemos eleger caminhos mais sustentáveis para a vida presente, que vai esculpir o nosso futuro.
das coisas mais importantes na história do Ocidente, e a Grécia é o berço do Ocidente, foi nos legar a ideia da praça pública, o lugar onde as coisas tinham que ser discutidas por todas e por todos. A praça pública, em grego, era chamada de ágora, isto é, o espaço aberto, o espaço do debate, o lugar da assembleia. Esse espaço, a ágora, dará a capacidade de se fazer ali algo que é o mundo da política, ou seja, a capacidade de, participando da vida da comunidade, ser um cidadão, como a gente diz a partir do latim, ou, na expressão grega clássica, ser um político ou uma política. Vivemos numa época em que é difícil ir para a praça discutir os problemas da coletividade, como os gregos faziam em Atenas na Ágora. Mas há vários espaços, institucionais ou não, onde podemos refletir sobre a ação do homem no mundo. Plantar essa semente é mais que o necessário para alcançar o estado de espírito revolucionário. Nossa Constituição prevê, por exemplo, a participação direta dos eleitores na discussão de temas importantes da política. A maioria das diferenças são criadas, facilitando as massas de serem manipuladas. Pense, pare de preguiça, ser forte. Eles sabem, juntos somos mais fortes. Discussão de temas importantes foi o que Dona Vidilina descobriu quando participava da ONG Mães de Minas, mostrada no início dessa teleaula. Mas antes foi necessário reerguer-se e recomeçar a sua história. Há 5 anos sem usar drogas, hoje Dona Vidilina mantém acesa a lembrança das profundas perdas em família, mas não se deixa abater. Hoje eu me preocupo com as pessoas mais, eu me preocupo com o bem das pessoas, né? E para que isso aconteça, eu tenho que me envolver com política. Integrante da ONG Mães de Minas contra o crack, junto com outras mulheres, ajuda na recuperação de dependentes químicos. Trabalho que envolve a atuação política em espaços públicos e institucionais, como neste encontro na Assembleia. A motivação é fazer com que o que aconteceu na minha vida chegue até as pessoas, que elas sejam impactadas e que através do que aconteceu comigo, elas sejam transformadas assim como eu fui transformada. Atuação política que levou à mudança no sentido de sua vida e também das pessoas que precisam de ajuda. Se as pessoas soubessem a força que elas têm, participariam mais das ações públicas e com certeza a vida nossa seria melhor. Obrigado, Dona Vidilina. Fazer política, como visto na história de Dona Vidilina, serve para não gerar colapso no indivíduo e na sociedade. Permite ganhar em compreensão, aprimorar o entendimento e aumentar a qualidade das decisões. E é claro, fazer política é imprescindível para a construção da democracia. Não há como fugir da necessidade de uma participação política, mas precisamos entender que política não é só o voto, não é só a política partidária, que, por exemplo, quando uma rua está discutindo a questão da segurança nela, é uma questão política que está em jogo. Segurança é uma das incumbências do Estado. Se nós passamos a cuidar nós mesmos da segurança da rua, então nós estamos tomando um papel, porque o Estado não exerce, que é importante. Se nós discutimos na escola questão de horário, de turno, etc., nós podemos estar discutindo, por exemplo, que formato nós queremos de educação para nossos filhos, queremos pessoas mais competitivas no mercado de trabalho, com risco de serem mais egoístas, ou se queremos pessoas mais solidárias humanamente, com risco de ganharem salários mais baixos. Entendeu? Tudo isso daí são discussões políticas. Nessa teleaula, nós vimos que a política faz bem à vida e que o crescimento populacional e dos problemas consequentes da convivência uns com os outros têm nos feito muitas vezes fechar em interesses individuais, dando as costas ou menosprezando as questões coletivas e públicas. Vimos ainda que nossas atitudes e omissões fazem parte de nossa ação política perante a vida, tornando-nos responsáveis pelo presente e pelo futuro do mundo em que vivemos. Bom, é preciso saber que se a luta por direito nos leva à ideia de cidadania, direitos não são apenas benefícios que recebemos. São também esse caminho pelo qual construímos a sociedade, o Estado e a democracia. Mas nós vamos falar sobre isso na nossa próxima teleaula. Até lá! Quero a utopia, quero ver mais, quero a felicidade nos olhos.
dia a justiça vem.